Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez animados, felizes, porque vamos estudar a palavra de Deus. E o tema de hoje é a igreja verdadeira. É isso aí, meu amigo. Hoje você vai descobrir na Bíblia quais são as características da igreja de Deus. Ela só fala de dois caminhos, amigo. O certo e o errado. A pergunta é, se existe uma Bíblia só, por que todas as denominações ensinam coisa diferente? Se todas usam a mesma Bíblia, todas deveriam ensinar a mesma coisa. Mas se ensinam coisa diferente, tem alguma coisa errada. Então vamos ver hoje na Bíblia o que ela fala sobre a igreja verdadeira. Entendeu? E a igreja de Deus não foi criada por homens, meu amigo. Igreja quer dizer pessoas, tanto individualmente quanto um grupo coletivo de pessoas reunidas em um templo. E a igreja de Deus, lá no Jardim do Éden, era quem? Adão e Eva. E foi passando. Tempo de Ló e as duas filhas, entendeu? Abraão. E foi passando. O povo de Israel, os discípulos, entendeu? Vamos descobrir hoje. É bem verdade que virou comércio. Hoje em dia, muitas pessoas querem abrir igreja para enganar as pessoas, para pedir dinheiro. Virou comércio. Realmente está difícil. Por que tem tantas religiões? Você vai descobrir, amigo. Você vai descobrir no tema de hoje que Deus tem uma igreja. Você não precisa mais ser enganado. Vamos lá? Convido você a abrir Apocalipse capítulo 12. Quando você abrir, é importante dizer o seguinte. Você pode ver com mais calma depois no Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Lá Jesus, eles colocam como pastor e chamam seus filhos de ovelhas. Ele fala o seguinte, olha, eu tenho outras ovelhas em outro aprisco, eu vou conduzi-las e vai ter um só rebanho, um só pastor. É bem verdade que em toda a igreja tem pessoas sinceras. Catolicismo, no espiritismo, no cristianismo, no budismo, entendeu? Toda igreja tem pessoas sinceras, que estão lá sinceramente, amigo. É verdade. Só que as pessoas sinceras, Deus vai falar, elas vão ouvir a sua voz e elas serão guiadas a toda a verdade. Apocalipse, acompanhe comigo, vamos para o estudo. Capítulo 12, leia comigo o verso 1. Lembrando, o capítulo 12 de Apocalipse fala da igreja verdadeira, enquanto o capítulo 17 fala da igreja falsa. Esse livro foi escrito mais ou menos 95% em linguagem simbólica, profética, entendeu? Sentido figurado, não se entende como se lê. Você se inscreva no canal, porque muito em breve nós vamos fazer um estudo totalmente baseado em profecias, especialmente do livro do Apocalipse, entendeu? Aí você vai entender, então se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 12, verso 1, acompanha comigo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Você já viu alguma mulher por aí andando desse jeito aí? Com a lua debaixo dos pés, uma coroa, 12 estrelas, o sol. Amigo, isso não é literal, isso é simbólico. Vamos entender? Primeiro, mulher, você pode ver com mais calma lá em Efésios, no capítulo 5, verso 23 ao 31, lá fala, marido, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Lá fala que mulher significa igreja. E lá não fala mulheres, lá não fala as igrejas, ela fala assim como Cristo amou a igreja, no singular, apenas uma igreja. Ok? Então, mulher em profecia é equivalente à igreja. Ok? Sol. A Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça. Ok? Ele veio pessoalmente e brilhou ali no Novo Testamento. A lua debaixo dos pés, sabemos que a lua ela não tem luz própria. Ela reflete apenas 7% da luz solar. Então, a lua debaixo dos pés é o cerimonialismo do Antigo Testamento. É aquilo que prefigurava a morte futura de Jesus, a matança daqueles cordeiros. Então você vê a lua, símbolo do Antigo Testamento, o sol, símbolo de Cristo, Novo Testamento. Então você vê nesse símbolo da lua e do sol a igreja de Deus tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Coroa. Coroa naturalmente é símbolo de vitória. Você vê a igreja de Deus desde o Jardim do Éden, apesar da dificuldade, das provações, tendo um grupo fiel sendo vitorioso, ok? 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos. As 12 tribos de Israel
Antigo Testamento, e os 12 discípulos, Novo Testamento. Então aqui você vê também uma representação da igreja no Antigo e no Novo Testamento. Resumindo aqui você vê uma mulher, uma igreja, a igreja de Deus, apresentada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí? Vamos ler agora o versículo 6 do capítulo 12. A mulher, quer dizer a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Amigo, um dia em profecia equivale a um ano, ok? Aqui é profético. Você pode comparar isso que eu estou dizendo lá em Ezequiel, no capítulo 4, verso 7, e em Números 14, verso 34. Então, um dia em profecia equivale a um ano. Então, quando fala 1260 dias, é o mesmo que dizer 1260 anos. E se você for buscar na história, não dá tempo de explicar aqui, esse período começou em 538 depois de Cristo e findou em 1798, que foi um período de 1260 anos. 538 depois de Cristo e findou em 1798. 1260 anos de perseguição, onde teve as cruzadas, a Era Escura e tudo mais, aquela matança dos cristãos. Você pode ver, a história comprova. É por isso que nós usamos a interpretação profética não pretérita e não futurista, mas sim historicista, porque a história comprova a veracidade das profecias. Ok? Esse foi um período que a igreja foi perseguida ali, certo? E se você quer saber mais sobre as profecias do Apocalipse, eu já falei, se inscreva no canal para que você não possa perder a série completa. Vamos lá? Ok, a igreja, você vê ela sendo fiel, obediente, como eu disse, através da história. E ela tem algumas características. Aqui no mesmo capítulo 12, verso 17, olha só pelo menos duas características da igreja de Deus. Capítulo 12, verso 17 fala o seguinte: irou-se o dragão. Quem é o dragão? No capítulo 12, no verso 7, fala que o dragão é Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência. Vírgula, quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé para ir do mar. Bom, o testemunho de Jesus, lá no capítulo 19, verso 10, fala que é o dom de profecia. Deus chamaria alguém para ser profeta na sua igreja nos últimos dias. Esse é um outro tema. Mas aqui nós vimos as duas características principais da igreja de Deus, o testemunho de Jesus, e ela guarda os mandamentos. Deixa eu te perguntar, a igreja que você frequenta, guarda os 10 mandamentos? Lá de Êxodo, capítulo 20, verso 13 ao 17, ela guarda. Amigo, se não guarda, não passa nesse requisito aqui. Aqui fala que Satanás está irado com quem? É com quem vai para a igreja? Não. É com quem lê a Bíblia? Não. Ele está irado apenas com um grupo. E esse grupo é fiel à lei de Deus, aos seus 10 mandamentos, do qual o sábado, que é o quarto, faz parte. Eu quero mostrar para você aqui, na Bíblia, vou só mencionar, você vai ler com mais calma depois, as 5 colunas ou 5 princípios da igreja de Deus. A igreja verdadeira tem que crer nessas 5 verdades. Primeiro, você pode ler depois em Jeremias 10, lá fala que Deus é verdade. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Deus é a verdade. Primeira coluna, ok? Segunda coluna, João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, fala Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então a igreja tem que crer em Deus como verdade, em Jesus como a verdade. E a terceira coluna, você pode ir em 1 João, no capítulo 5, verso 6, lá fala que o Espírito Santo é a verdade. Então a igreja verdadeira crê em Deus, no Filho e no Espírito Santo. Quarto passo, você pode ir também depois em João, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, lá fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é a verdade. Ela é a nossa norma de fé. E por fim, você pode ir depois em Salmos 119, versículo 151, lá fala que os mandamentos é a verdade. Amigo, a igreja verdadeira tem que acreditar e obedecer essas 5 colunas. Deus é verdade, Deus,
Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos. A igreja que você está, crê em Deus? Amém. Em Jesus? Amém. No Espírito Santo? Amém. Na Bíblia? Amém. Guarda os mandamentos? Amigo, se não passar por esses 5 requisitos, amigo, o conselho bíblico é você sair. Ou você vai permanecer no erro. Se você tem uma nota, R$100, você passa um bom tempo com ela, achando que ela é verdadeira, mas em um momento você descobre que ela é falsa. Você vai permanecer com essa nota? É lógico que não. Você vai ser preso. Entendeu? Eu já fiz parte de movimento no qual, através desses estudos que você está fazendo, eu descobri que não seguia os mandamentos de Deus. Eu saí, amigo. Eu era sincero no que eu acreditava. Mas ouvi a voz de Deus e saí. Ok? Em João 16, verso 13, lá fala que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Talvez você conheça apenas parte da verdade, mas toda a verdade tem que crer em Deus, em Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos. Essa é a igreja de Deus, meu querido amigo. E tem um texto que eu quero ler com você, em Apocalipse, no capítulo 18, um texto fortíssimo. Capítulo 18, versículo 4, que fala o seguinte: Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Amigo, aqui o contexto fala de Babilônia. Babilônia deriva de Babel, que era a Torre de Babel, lembra em Gênesis? Que Deus confundia a linguagem das pessoas. Então Babel quer dizer confusão, aqui Babilônia é confusão religiosa. Então são milhares de igrejas hoje. Cada um fala uma coisa. É uma confusão religiosa tremenda. Deus fala, retirai-vos dela, povo meu. Sai dessa confusão religiosa, porque vai cair as pragas de Apocalipse, literais, sobre Babilônia e suas filhas. Deus tem muitas pessoas sinceras em toda a denominação, mas Deus não fala, meu filho, fique lá. Ele fala, retirai-vos dela, povo meu. Então, se você é povo de Deus, sai de Babilônia, sai dessa confusão religiosa e se una ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Não tenha medo, amigo. Ou você prefere ficar com as tradições dos pais, dos avós, dos teus líderes, com os teus amigos? Amigo, os apóstolos disseram em Atos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, esse grande conflito entre o bem e o mal, a batalha é entre a lei de Deus e a lei dos homens. E aí, você vai ficar com os ensinamentos da sua igreja? Você vai dizer aquele ditado, eu nasci nessa, eu vou morrer nessa. Amigo, não faça isso. Pessoa sábia, inteligente, está aberta a novas verdades. Provérbios fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer, Deus te mostrou outras verdades, você sabe, abraça essa verdade. Não ignore, não vire as costas. Não resista ao Espírito Santo. Olha só essa frase. Deus perdoa a nossa ignorância, mas Deus não perdoa a nossa falta de sinceridade. Quando você não conhece é uma coisa, Deus perdoa. Deus perdoa a nossa ignorância, mas não perdoa a nossa falta de sinceridade. Amigo, você vai permanecer no erro. Aí não tem perdão. Isso não é ser sincero, entendeu? Você vai permanecer sinceramente enganado. O conselho de Deus é saia de Babilônia e faça parte da igreja de Deus, da igreja que guarda os 10 mandamentos de Deus. Sei que não é fácil, é difícil. Um dia eu passei por esse conflito também, amigo. Mas hoje, esse ano faz 19 anos que eu tomei a melhor decisão da minha vida e me uni ao povo de Deus que guarda seus mandamentos. É bem verdade que no meio do povo de Deus, assim como no discípulo, tinha Judas. Judas se perdeu. As pessoas não são perfeitas, mas a doutrina é essa. O caminho é esse. Então, se você é povo de Deus, se você, como ovelha obediente, está ouvindo a voz do pastor Jesus, saia de Babilônia e se una ao povo de Deus que guarda seus mandamentos e é fiel à sua palavra por completo. Então, se é o seu desejo sair de Babilônia e se unir ao povo de Deus que guarda 10 mandamentos, eu convido você a orar comigo. Eterno Deus, obrigado por mais essa verdade revelada. Não é fácil, às vezes, contra nossos ensinamentos da igreja, dos pais, mas te louvamos porque conhecemos em vida essa verdade. Esteja com essa pessoa ajudando para que ela tome essa decisão e saia, se for preciso, de Babilônia e se unir ao teu povo que guarda os mandamentos de Deus. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo, amigo.